Tudo bom? Eu queria falar sobre um tema que eu já tô querendo trazer aqui há um tempo. Na verdade, eu queria trazer uma outra coisa mais pra frente, só que é o seguinte, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que eu tô gravando isso porque eu quero compartilhar algo, mas eu não consigo compartilhar isso sem trazer uma introdução. Além disso, eu queria trazer um assunto que eu tô estudando bastante. Eu já estudei esse começo e ultimamente eu tô estudando mais as aplicações disso. E, bom, é um estudo compartilhado. Eu não tô te ensinando nada. Sou uma pessoa que tô estudando um assunto que eu queria trazer aqui. Provavelmente, se tu tá nesse vídeo, você já conhece. Assim, é esperado que você conheça functors, sabe o que é um functor, e conheça a classe foldable. Mas se tu não conhecer, não tem problema, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos de forma lúdica, talvez, como isso funciona. Então, vamos lá. Tem uma certa classe em Haskell, inclusive eu acho que ela já vem pronta, né? Se dá um import aqui data.foldable, ó, já existe um data foldable. E o data foldable vai definir algumas coisas bem legais pra gente. Eu acho que eu vou começar trazendo a ideia de fold mesmo, não tem um grande mistério, né? Imagina que tu tá definindo várias funções em listas, você é um cara que tá estudando bastante listas. E aí você começa a definir umas funções mais ou menos assim. Você começa definindo primeiro, talvez você começa definindo uma função chamada sum, e aí na sua definição de sum, você recebe uma lista de inteiros e você retorna um inteiro. E a sum soma todo mundo. Você ainda não sabe direito como que você vai fazer isso, mas você sabe que a sum vai fazer isso. E tem uma outra chamada prod, não sei, que ele faz a mesma coisa, só que ele multiplica. Talvez tenha outras funções similares a essa. Pode ser que tenha uma chamada all, ou talvez uma chamada or, ou talvez uma chamada higher, sei lá, maximum, acho que é max, né? E uma chamada min. Então, cada uma dessas funções vai funcionar de uma forma diferente. E é isso que a gente vai tentar brincar agora um pouquinho. Tá, como é que seria essa sum? E, bom, vou definir uma função em Haskell, em listas, e essa função tem que cobrir dois casos. O caso base e o caso passo indutivo. Sei lá, NNs, para lembrar que são inteiros. Enfim, o N me ajuda às vezes. Caso ali é uma lista vazia, 0. Eu quero ver a soma inteira, né? Caso que é uma lista que tem uma cabeça e um rabo, talvez não tenha ninguém no rabo, eu posso aplicar o sum na n's e somar esse resultado com n. Creio que isso aqui vai funcionar. Ele tá dando aqui, dizendo que ele tem duas opções, né? Eu vou fazer o seguinte, eu import qualified prelude asp e import qualified foldable as f. Desse jeito, a gente não vai acabar não importando muita coisa. Outra forma aqui da gente fazer seria, sei lá, esconder mesmo as coisas. Então acho que eu vou hiding sum, prod, all, or, max, min. Pronto. E agora a gente já tem alguma coisa bem legal. Pronto, vamos lá. Então olha só que legal, ele já tá até dando uma dica, né, pra gente, dizendo usa foldr, que a gente não... Talvez você não viu ainda, mas seria interessante trazer. O outro padrão aqui conhecido seria o padrão... Você vai ver que vai seguir o mesmo padrão. Tem um caso base e tem um caso diferente. Agora eu vou começar a usar xx para ser mais geral, porque você vai entender por quê. E bom, nesse caso você tem uma lista vazia, eu ainda não sei quanto que tem que dar, talvez. Mas se eu quero fazer um produtório, eu quero multiplicar todo mundo da lista, né? Basta multiplicar ele pelo passo recursivo. Espero que isso aqui já seja conhecido. Quando ele chegar no rabo, se o valor for 0, ele vai zerar tudo, né? Se eu quero manter o valor, eu boto 1. Então, sei lá, 1, 2, 3 vai virar 1 vezes 2, 3... onde eu tô fingindo que não é a lista dos 3, né? É a função prod
aplicado. Eu posso até escrever isso, vem. Prod disso é igual a essa coisa. A gente sabe por essa equação aqui. E aí embaixo a gente pode aplicar de novo. Please, a linha. Pronto, agora vai ficar mais fácil. Então a gente pode aplicar de novo e a gente vai ter que isso aqui vai ser 2 vezes a lista que só tem 3. Prod disso, né? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes o prod de vazio. A lista vazia, isso aqui dá 1. Né? Porque se aqui for 1 vai dar certinho. Então o que a gente quer de fato é que seja 1. No caso do while, tá até errado o tipo aqui. Vou até mudar para ser bool. Então eu tenho uma lista de booleanos. Eu queria então que na minha lista de booleanos alguma coisa acontecesse, né? Eu queria fazer ver se todos os booleanos são true, né? O andamento de tudo, né? Se você parar para observar, você vai ver que vai repetir o padrão. Inclusive, eu vou começar a usar um macro aqui, tá? Meu macro vai ser o seguinte: eu vou pro começo da linha, eu vou para essa palavra undefined, vou apagar ela, copiar, vou descer, vou vir para cá, vou botar xx, vou subir, vou escrever a lista vazia aqui, vou alinhar tudo e acabou. E agora então eu posso fazer aqui e fazer aqui também. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu só tenho que perguntar, caso você pegou a lista vazia, o i disso é quanto? Eu já vou botar a resposta aqui, eu não acho que ficar pensando nisso, eu vou realmente tratar como se fosse conhecido. Se não é conhecido, pausa o vídeo, tenta resolver isso aqui, faz uma função que faz o ou de todo mundo, faz uma função que pega o maior de uma lista. É um exercício legal se tu ainda não fez. E bom, olha que legal. Esse aqui vai ser o contrário, né? Vai ser esse cara aqui, e x ou... or x's. A gente poderia testar, né? Mas acho que não é o ponto aqui do que eu quero compartilhar primeiramente, inicialmente. Então, aqui, o máximo... que é o máximo do vazio? Cara, não existe o máximo do vazio, cara. Não existe um número que é o maior de todos dessa forma. Né? Tem várias formas de você definir isso. A gente poderia dar erro. Seria uma forma. Outra forma seria a gente ter um valor máximo. Enfim, aqui posso dar erro, talvez. Não sei. E aqui seria o máximo binário, blá blá. E bom, ele já tá aqui dizendo pra gente que a gente gostaria então de usar o foldr e foldl, que é a função que ele tá olhando ali. O que é isso? Então, se a gente perceber, o que a gente está fazendo, na verdade, é só substituindo todos os vazios por um valor. A gente está sempre chamando a recursão na cauda uma vez. E na cabeça a gente está, sabe, a gente está colocando... Na cabeça a gente está colocando um valor, a gente está só passando ele aqui para dentro e aplicando uma função que consegue operar na transformação do valor, na parte de recursão com isso aqui. Então meio que as coisas cruciais aqui do padrão, né, se a gente for ver, ó, trocação por prod, o que muda é o 1 e essa coisa do meio. O x talvez era n, mas é igual, sabe? Tudo é igual aqui, ó. Esses são iguais, o que muda é esse cara e esse cara. Esses caras aqui são o nome da função, a própria função que você definiu, né? E... talvez uma forma de mostrar isso bem rápido seria trocar todos os ends por f. Ele por algum motivo não trocou aquele end. Se você sabe por que, me fala depois. E depois vamos trocar todos os... Vou até escrever um or aqui pra ver se ele... Só pra testar. Então... S, or... Vamos escrever f. Cara, por algum motivo esse aqui... Ah, é porque pra cada linha ele só faz uma vez, né? Entendi. Tá, então olha só. Essas duas funções aqui são meio que idênticas, se você parar pra pensar, ó. A única coisa que muda nelas é que eu tô colocando aqui, Existe um padrão que tá se repetindo e a gente tá só definindo a mesma função, sabe? Tendo o mesmo trabalho. Se eu não quero fazer trabalho dobrado, faz sentido que eu deveria perceber esse padrão e deveria abusar ele. Esse é um padrão que tem, sei lá, no JavaScript, ele chamou isso de reduce. No Haskell, ele chamou isso de fold. Né? Então, existe uma função que eu vou definir aqui. Já tá definido o fold, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer vai ser... Pronto. Ou eu vou... Acho que eu vou ter que tirar aqui só pra poder ter uma fold. Então eu vou tirar o nome... Ah, não tem nome fold. Ok, perfeito. Então eu vou criar uma função chamada fold.
Então o que ela vai pegar é... Bom, aqui seria um inteiro, né? Então, um inteiro e uma função binária de inteiros. Uma lista de inteiros. E isso aqui vira um inteiro. E quando a gente olha dessa forma, a gente tem então um número que vai ser a base. A gente tem uma operação e a gente recebe uma certa lista. Se a lista for vazia, é a base. Se a lista tiver cabeça e rabo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o x e operando ele com fold base OP do x. Eu acho que é isso aqui mesmo, bem bonitinho. Tem uma coisa faltando aqui? Fold base OP. Cara, pra mim tá perfeito. Ele tá dizendo que tem algum problema aqui. Pass error in the top level declaration. Ah, faltou igualdade. Pronto. Então olha que legal. Mas eu posso até fazer assim para ele parar de reclamar. E olha só, a gente definiu então uma coisa mais geral, né? Se a gente viesse aqui, agora eu posso representar esse padrão de forma melhor. Pois, ó, a sum é só a fold com a base sendo 0 e a função é a soma. Não preciso mais disso. Então aqui seria a prod, seria a fold, onde a base é 1 e a função é esse cara aqui, essa estrela. O end, por sua vez, seria uma fold, onde a base é false e a operação... Não, a base é true, né? Nossa, estava errado então. Nossa, peraí, eu fiz errado. Agora eu corrigi, tá? Esse cara aqui dá esse cara. E, bom, aqui deu o primeiro problema da gente. Tá? O primeiro problema que a gente teve foi que a nossa fold só tá operando inteiros. Seria muito legal se a gente pudesse generalizar isso, né? Sabe? Se a gente pudesse operar em qualquer tipo A, tipo genérico. E aí agora eu posso tanto operar nos inteiros como nos booleanos. Isso aqui é só uma recapitulação, tá? Mas eu acho importante porque vai que é novo. Talvez é novo pra ti, você vai achar legal. E, por fim, esse cara aqui. Então a gente conseguiu definir todas essas funções aqui de uma forma que, sabe? Cada uma delas nada mais é do que... Cada uma delas nada mais é do que só o mesmo padrão trocando quem tô colocando aqui nas funções, né? Elas repetem o padrão. E essa fold ainda não tá boa bastante. Eu vou falar por quê. Tem uma função que a gente não vai conseguir definir, que é aquela AL que eu escrevi antes. A AL ela é o seguinte, a AL ela já é uma função que opera em tipos genéricos. E ela pega um predicado. Ela pode pegar, sei lá... Inclusive, eu vou até botar o predicado primeiro. Então ela pega um predicado, que é esse cara aqui. Pega uma lista e retorna um bool. Ele quer saber, então, se todo mundo faz algo, né? Se eu tenho a end, tem uma forma fácil de definir isso aqui, que seria dizer que, então, esse cara aqui é você pegar... Ó, tá, esse cara tem, tipo, me dá uma coisa assim, que eu te retorno a função de lista para bool, eu já recebi o argumento esse aqui, então agora essas duas coisas juntas tem que, tipo, lista de A para bool. Então, que função é essa? É aquela função que primeiro mapeia todo mundo, né? Faz aquela fmap, igual outras linguagens também tem, enfim. Eu vou fmapear esse meu predicado na sua lista e no final eu vou andar ele. Isso aqui já dá certo, isso aqui já funciona. Só que talvez dá para escrever isso também como fold, talvez isso também meio que é um padrão de fold e eu tô escondendo isso, entende? Talvez eu conseguiria uma operação capaz de fazer isso se tornar uma fold através dela, né? E, bom, eu vou deixar assim porque eu achei bonitinho, mas, surpresa, a gente não precisa dessa definição. Existe uma definição mais geral, que é essa definição aqui. Talvez eu tô errando só a ordem, peraí. A, B. Essa definição mais geral, o tipo de saída é um B, que é o mesmo da base. E em vez de ser uma operação mesmo, né, em vez de ela precisar de dois tipos idênticos, para ela tá tudo bem que um tipo seja diferente, porque esse cara aqui todo, ele é um B. Então ela pega um A e um B. E agora, o caso em que o A e o B são iguais, são só um caso trivial. Tem muitas funções interessantes que você pode definir só com a fold. Eu acho que a primeira que me surpreendeu é o fato da gente poder definir a map, né? Eu vou escrever desse jeito só para rolar aqui o sistema. E bom, então eu recebi uma função de A para B. E eu quero retornar uma função elevada de lista de A para lista de B. Cadê?
para a lista de B. Essa é a mmap. Então, a mmap dá para definir ela, acredite, como uma fold. É um pouco surreal, mas dá. Se você já recebeu a F, se eu não me engano, tu consegue definir ela como fold. Você estaria meio que foldando uma lista em outra lista. Não tem problema. Se eu não me engano, o que você faz é... A base vai acabar sendo a própria lista vazia, só que é uma lista de P, não uma lista de As. E a operação que você coloca, que por algum motivo eu coloquei a operação antes do... eu troquei, né? Haskell, ele bota primeiro a operação e depois a base. Enfim, a base que... A operação que você vai colocar agora é a operação que faz isso aqui. Como é que eu posso escrever isso aqui em Haskell? Ela aplica o F em você, e depois que ela aplica o F em você, ela usa você para construir uma função. Pronto, aqui fiz uma mmap. Muito fofinha, né? Não tem um super mistério nisso, se você parar para pensar. Então eu vou aqui fazer... então eu vou tentar desenhar aqui bonitinho. Ok, vamos ver se eu tô com isso aqui aberto. Vou dar uma riscadinha aqui. Ó. Então, fizeram esse desenho pra mim uma vez, e pra mim ele super ajudou a entender o que tá acontecendo aqui. E o que tá acontecendo aqui, na verdade, é muito simples. O que tá acontecendo aqui é que eu tenho uma coisa assim. Eu tenho uma lista, né? A lista ela é construída da seguinte forma. Eu tenho um valor, por exemplo, eu vou escrever quem é a lista 1, 2, 3 de uma forma mais visual aqui, pra gente poder enxergar o que tá acontecendo quando eu faço, por exemplo, a sum na lista. E onde a gente viu que a sum ela é igual a fold, eu vou trocar a ordem agora, somando em um zero. E você vai ver como isso faz sentido. Então vamos lá. Eu posso escrever isso assim. Isso aqui seria o 1 junto... Esse aqui é o construtor da lista, né? Que ele junta as listas. Junto com alguém que seria essa lista. Ok? Só que essa lista, ela tem uma outra representação válida. Ela pode ser representada como a construção do 2 em outra lista. Que pode ser representada como a construção do 3 em outra lista. E essa outra lista, finalmente, seria vazia. Então, esse cara aqui seria uma representação dessa lista aqui. Eu vou duplicar essa lista aqui. Ah, então não é assim, não. É aqui. Tá. Pronto. Então, o que a sum faz, na prática, você pode pensar que o que ela faz é pegar essa coisa binária e ela apaga isso. E ela pega a base e ele escreve a base aqui. E aí essa nova árvore, quando vai juntar tudo, ela acaba virando o resultado da sum. Isso é uma fold, isso é um reduce. O nome fold faz sentido, né? Parece que ela tá dobrando, mas se você parar pra pensar, ela fez algum tipo de mapeamento, né? Ela mapeou nos próprios construtores da lista. Os construtores da lista viraram alguma coisa. Outra função que a gente poderia ter seria... Não sei, a gente viu o produto. O produto seria a mesma coisa, só que aqui virariam produtos. E aqui virariam E aqui a gente tem um produto, é a mesma coisa, você está mudando isso. E aqui que chega a parte legal. Porque olha só, se você pegar a definição do tipo de lista, a gente pode ver que o tipo lista ele tem os seguintes construtores. Ele tem um construtor que é uma lista vazia, e ele é uma lista. E ele tem outro construtor, que é esse cara aqui, que é esse consamento, né? E ele faz o seguinte, perdão, lista não é um tipo, list A é um tipo. Então, esse outro cara aqui, ele recebe uma cabeça e um rabo. E daí ele vira um list A. Pronto, esses são os tipos das coisas. E se você parar pra pensar um pouco, é engraçado, né? Porque se eu for olhar agora, comparar isso aqui com o tipo da fold não é que eu defini necessariamente, mas... Um tipo válido para fold seria... Acho que era A para B, para B, para B, para isso aqui, para B. E se a gente parar para olhar uma coisa, é engraçado que... Numa aula que eu tive, o professor pintou isso aqui, cara, e pra mim isso aqui foi tão
revolucionário, sabe? Isso aqui foi tão único. Ele pegou esses tipos aqui, todos que era lixear, e ele pintou de uma cor. E esse cara aqui, ele pintou de outra cor. Pintou de verde. Porque ele é um tipo diferente. Ah, meu Deus. Pronto. Ok. Ele pintou de verde, então esse aqui é o A. E aí, se a gente começar a pintar esses caras aqui, hein, um certo padrão vai aparecer. Parece que esse padrão aqui, ó, e esse padrão aqui, eles estão se repetindo. É como se... Ei, eu falo o que eu vou colocar no lugar dos teus construtores. Tá vendo? Você tinha construtores. Né? Antes eram 2 pontinhos. Me fala o que eu vou colocar no lugar dos seus construtores. Tá vendo que os tipos eles têm uma certa correspondência. Me fala o que você vai colocar no final, lá na base, né? E eu te falo como é que eu vou transformar a tua lista num Vita. Ok? No caso em que esse cara aqui tem exatamente esse tipo, e que esse cara aqui tem exatamente esse tipo, por acaso isso aqui vai acabar virando uma outra lista de A, por exemplo. Então, inclusive no caso que esse cara é literalmente lista vazia, esse cara é literalmente esse cara, essa função vai acabar sendo a identidade. Ela vai pegar uma lista e vai retornar a própria lista, porque ela vai substituir todos os 2 pontos por outros 2 pontos, e vai substituir essa lista vazia pela própria lista vazia. Dito isso, parece que o que está acontecendo aqui não é bem uma... Não é bem só uma coisa de reduce, né? De fato, parece até que é assim que a gente faz recursão em lista. Se eu voltar lá para a definição que eu estava fazendo antes, as primeiras definições que eu fiz, né? Aqui tem umas... O que eu preciso fazer para definir essa função era sempre cobrir, pelo menos, né? Eu tinha que cobrir o caso que tem uma cabeça e um rabo, o caso que tem... que é uma cauda. Eu tinha que cobrir cada construtor. Eu cobri cada um. E exatamente isso que ele tá falando pra mim que eu tenho que fazer. Eu tenho que dizer como que eu vou cobrir cada caso. Se tu me disser como cobrir o primeiro caso, eu falei. E me falar como cobrir o segundo, falei. Esse é o primeiro e o segundo. Eu te dou a função. É exatamente disso que a gente tá se aproveitando. Essa minha função é de int pra algo. Eu tô dizendo qual função meio que eu tô definindo. Eu não sei se faz sentido, mas é como se essa fosse a própria recursão. Inclusive na linguagem Nix, cara, é legal que Nix, você, pra fazer recursão, você usa uma espécie de recursor mesmo, que acaba funcionando como a fold. Então, você tem que fornecer os argumentos dessa forma aqui, né? Para cada construtor, e ela te dá a função final. É como se você não pudesse escrever dessa forma bonitinha, mas enfim, Nix é outro assunto. Então, beleza. A gente chegou aqui, a gente conseguiu definir isso, e parece que, cara, esse cara são só os construtores da Fold. O outro caminho que a gente poderia andar seria o de pensar, peraí, essa coisa de foldar parece que eu tô passando por todo mundo e acumulando algo, né? A gente fala muito de acumular, não, esse cara aqui, ele na verdade é um acumulador, esse cara aqui é uma função, e você vai passar acumulando. E aí você pode pensar, posso acumular numa box, posso acumular num option, posso acumular no result, posso acumular, sei lá, em que coisas eu posso acumular, sei lá, você pode começar a pensar, posso acumular numa árvore binária, numa árvore... uma rose tree, né? Aquela árvore que é de lista de árvores. Beleza. Ok, respira. Mas tem essa outra visão muito legal que ela vai ver como se a gente estivesse lidando com construtores. Se a gente for no Data Foldable, Haskell, acho que não é esse não, viu? Vixe, não é esse não. Esse aqui é outra coisa. Peraí, Data Foldable. Ok, pronto. Se a gente for no Data Foldable da Haskell, a gente vê que as coisas que ele está se importando aqui são coisas com funções em monoids, tem a Fold Map, que é muito legal. E tem algumas... Cadê? Tem algumas generalizações aqui que a gente não... Eu prefiro não falar. Mas a forma que Haskell resolveu interpretar essa coisa, né? Essa coisa que eu tô chamando de... de fold,
É da outra forma, é da forma que eu quero passar com o acumulador mesmo. Inclusive, existe uma ligação entre monoides e listas de fato, que eu acho que eu não vou falar aqui, mas existe uma ligação entre elas. Então, essa ligação é tão forte que, se tu for ver, o que você precisa implementar para poder virar uma lista, ele não tá falando aqui, será? Mínimo Complete Definitions. Cara, eu lembro que tinha uma definição mínima que não é nenhuma dessas. Eu não sei se eu tô maluco, mas tinha uma definição que você definia só o from list. Ou to list. E daí, se você sabe transformar coisa numa lista, transforma na lista e depois aplica a fold da lista, né? Essa era uma coisa mínima que Haskell aceita / aceitável. Então, meio que existe uma ligação entre interpretar foldables, folds com coisas foldáveis, né? Dobráveis como listas, e uma ligação com monoides, etc, blá blá. Mas quando a gente olha por esse outro óculos aqui que eu também tenho, né? Que seria o óculos, inclusive, depois eu tenho que dar uma olhada com calma nisso aqui. Mas quando a gente olha por esse outro óculos aqui, a gente olha por esse outro óculos, que é o óculos do... É o óculos do... Eu tô, na verdade, resolvendo construtores. Eu poderia pensar se eu posso fazer isso com outros tipos. Faz sentido? Como é que eu seria eu fazer isso com outros tipos? Então, se eu fosse reproduzir, esse foi um exemplo que eu vi, né? Inclusive, vamos colocar ele aqui rapidinho. Esse exemplo eu também vi no curso que eu fiz na Universidade de Programação Funcional, onde o professor propôs. Então, vamos dar uma olhada como seria se a gente tivesse esses caras aqui, né? Esse cara é o tipo natural, é o zero natural. Esse cara aqui é o sucessor. Ele pega o natural e transforma em natural. E aí, seguindo o mesmo padrão, a gente pintaria essas coisas aqui de azul, todas do mesmo tipo, não tem nenhuma do tipo diferente. E a gente chegaria então que a fold dos naturais, ou o recursor dos naturais, não sei como falar isso, não é bem um recursor, mas vamos deixar assim, seria me dar uma coisa dessa aqui, me dar uma coisa dessa, e eu consigo uma coisa dessa. Então você tem que me dizer como é que eu ando para um lado, como é que eu ando para um lado, sei lá, como é que eu dou um passo. Ah, assim, ok, beleza. E aí você me fala isso aqui e eu te dou essa função. Tem como você definir isso? O problema é que, acho que está escancarado que esse tipo aqui é diferente desse. Esse tipo aqui é bem diferente desse. Então como é que eu consigo definir uma coisa geral para todo mundo? Né? A versão da Haskell da Foldable, ela funciona para todo mundo, ok? Aquele mesmo tipo vai funcionar para todo mundo. Você vai dar uma operação binária, blá blá, e vai funcionar para todos os Foldables lá. Inclusive essas duas estruturas, né, elas de certa forma merecem o nome Foldable. Elas foldam de formas diferentes, mas ambas são igualmente merecedoras. No livro do Hilton, ele chega a defender que essa versão aqui que está pensando em dobrar as coisas de acordo com os construtores seria uma classe chamada Catable. E aqui, essa outra coisa aqui seria uma classe chamada Crunchable. E ambas merecem, então, o nome Foldable, né? Ambas são dobráveis, mas essa é dobrável de forma crunch, ela tá crunchando. E essa aqui é uma Catable por um motivo que tem a ver com a ideia de... É uma palavra grega mesmo, de kata, né? Se você parar pra pensar, sei lá, a gente tem catálise e análise. Então, catálise seria a destruição, né? A gente tá desmontando essa coisa em outra coisa. Então, me fala como é que eu vou desmontar isso. Eu vou desmontar até virar alguma coisa. Beleza. Agora a gente pode até ver aqui. Etimologia, kata. Kata. Vamos ver se significa kata. Kata tem origem do verbo katar, katar. Catálise. Vamos ver se ele fala o que é o kata agora. A kata é completamente o para baixo, frouxaço. E len é outra coisa. Quebra, dissolução. Tá, mas o kata tem a ver com essa coisa de para baixo, sabe, de destruir. Pelo menos assim que eu sempre interpretei recentemente. E, ok, então a gente conseguiu chegar numa definição, mas a gente não sabe ainda como explorar. O que eu quero explorar aqui, na verdade, não é isso. Okay? Então, se você está muito interessado em ver reduces em outras estruturas, em estruturas mais complexas, infelizmente não é isso. Eu queria, na verdade, explorar isso aqui, que é a coisa de... E se eu quisesse foldar tudo? Né? Eu queria, na verdade, foldar tudo. Eu não queria só foldar listas e options e results e outros tipos legais que a gente conhece. Eu queria, na verdade, foldar tudo, cara. Eu queria foldar os naturais, eu queria foldar qualquer coisa que eu definisse lá no meu data da Haskell, e, na verdade, eu posso. Né? Assim, a definição que a gente dá para essas coisas, sendo bem sincero, é meio que a gente escreve data e o nome, e aqui a gente coloca o construtor 1. Esse aqui, na verdade,
Eu vou criar um novo aqui com igual, construtor 0, construtor 1, construtor 2 e assim por diante. Então é assim que a gente define, e o que a gente vai acabar fazendo é... a gente teria uma fold para cada um. Isso não vai funcionar. E agora que eu vou introduzir um conceito que eu queria muito trazer para a parte. Esse conceito é o seguinte: na verdade, talvez você já ouviu falar que os tipos da Haskell, o enum do Rush, são tipos chamados categoriais, né? E por que isso? É porque eles são algébricos também, beleza, mas a gente tá falando de coisas diferentes quando a gente diz isso. Ser algébrico, a gente tá falando de uma coisa legal, mas ser categorial é mais do que isso, talvez. E, bom, esses tipos aqui, eles são categoriais porque cada definição dessas, na verdade, é um ponto fixo num functor. E em vez de a gente conversar sobre o que isso significa, rigor, eu vou escrever isso e você vai fingir que entendeu, eu vou fingir que você entendeu, e a gente vai conversar e vamos ser amigos, e tá tudo bem. Então vamos lá. A definição de ponto fixo é essa aqui. Então, você dá um new type e o ponto fixo dele, então, seria esse inamento do out, que eu já vou definir com esses nomes mesmo, assim. Isso é um ponto fixo. Se eu quisesse ser mais chato, eu podia exigir que esse cara f é um functor. Então dizia functor f, essa coisa aqui. Ele não vai deixar, mas aí você coloca essa coisa aqui e pronto, agora ele deixa. Então o novo tipo ele só funciona para quando f é functor. E ele diz que o fix de f é o win, ok, de uma coisa que já está assim. É um pouco estranho, talvez a princípio, né? Se eu escrever dessa forma aqui, talvez vai assustar menos. Pronto. Ele embala uma coisa que embala coisas bom, talvez o fix de f ele embala mais e mais. A ideia é que, como ele tá sempre embalando, ele pode ter embalado, você não sabe quantas vezes ele embalou, entende? Eu vou mostrar. Se a gente pensar no caso da lista, né? Então eu tenho uma lista. Qual o fixo da lista, né? Não sei. Então isso aqui é um fix list, certo? Porque a list é um functor. Então, como list é um functor, a gente poderia dizer que esse é um ponto fixo. Esse é um membro, né, desse cara. Mas eu poderia colocar um cara dentro dessa lista. Porque, peraí, se esse cara, ele é um fix f, e onde isso aqui é uma lista de fix f's, então eu posso botar uma lista nisso e eu tenho um novo fix f. Inclusive, talvez eu possa até botar aqui e testar e vamos ver se roda. E, ó, o tipo dele é realmente fix de list. Mas se esse cara é um fix, então eu posso botar outro. E aqui, então, eu tenho meio que um número arbitrário de listas de tamanhos de listas, digamos assim. E parece inútil a princípio, mas eu vou primeiro mostrar que esse tipo é igual a lista. E depois eu vou mostrar como que eu vou usar isso para definir uma coisa mais complicada. Esse vídeo vai ficar bem longuinho, mas talvez ele não é um vídeo interessante, então tá tudo bem. Vamos lá. Ou talvez eu também possa cortar. Na verdade, eu posso cortar e ficar no fix point mesmo, até porque vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Então a gente tem esse tal de fix point aqui. E vamos ver só vamos descobrir como é que isso funciona. Eu tô falando que o tipo lista que eu conheço, que eu vou até definir um novo tipo lista aqui só pra gente poder brincar com ele, será? Não, eu vou só comentar. Então o tipo lista que a gente conhece, tô afirmando pra você que ele é o fix point de algum functor. Que functor seria esse? Seria esse functor aqui, ó. Então data list A, né? Ele seria esses dois caras. Ou ele está vazia, não posso definir isso de novo em Haskell. Ou ele é esse cara aqui, junto com um A e um list A. Essa seria uma definição mais ou menos em Haskell. Tá feio pra caramba, mas é tipo isso. E, bom, essa coisa aqui seria o nosso list A. Mas de qual functor, então, ele seria o limite? O limite dele seria eu adicionar um argumento aqui. Acredite se quiser, meio que seria isso. Seria eu colocar um argumento nesse cara, que seria, sei lá, um U. E eu vou colocar esse cara aqui para receber um U também. Vamos usar um nome melhor, talvez um X. Então, o padrão é assim. Você coloca um tipo a mais do que a coisa que ele está carregando, né? Eu vou escrever isso aqui de forma fixa. Acho que vai ficar melhor para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Pronto. Então, você vai colocar um tipo a mais aqui, né? Esse seria o functor que fixado, né? Achando o fix point dele, a gente chega na lista. E aí a gente vai ver aqui que esse cara é o seguinte. Nos caras que não recebiam ninguém, eu deixo quieto.
Mas sempre que tivesse um A aqui... Aliás, sempre que tivesse algo recursivo, então aqui seria uma lista de FA, que é o próprio tipo antes do X, né? Então eu apago isso aqui e eu coloco um X. Pronto. Essa coisa aqui, quando fixada, você vai ver que esse cara aqui vai acabar se transformando na recursão dele. E a gente vai chegar no ponto fixo, que seria esse cara aqui, ó. Seria o fix de um list F de algum A, qualquer A. Esse cara aqui, eu tô afirmando para você que ele é idêntico à lista. E para mostrar isso, eu vou definir isso. Vou mostrar que eu consigo definir essas funções. Essa definição aqui, no caso, eu não fiz, eu vou fazer ela aqui embaixo. Tá feita. E agora vamos tentar definir isso aqui. Então eu vou definir duas funções. Uma desse cara para lista, outra de lista para esse cara, para a gente poder sentir que, de fato, eles são o mesmo cara. A gente pode até testar se as funções dão o mesmo resultado, mas assim, vamos lá. Então eu vou pegar, sei lá. Tá, para cada construtor do fix eu tenho que dizer o que fazer com ele. O fix, ele pega o win de algum list f. E o list f tem duas formas. Ou ele é um new, e nesse caso eu vou retornar a lista vazia, ou ele é um... Inclusive ele está dizendo que não consegue isso aqui, que ele precisa de uma... Eu coloquei lá em cima que o f precisa ser functor, então eu vou derivar o functor disso e agora vai dar certo. E caso que ele é um cons de um x f, de uma x talvez, né? Esse x aqui agora, ó, ele é do tipo fix de lista f de a, ele é a parte recursiva, e o a é o próprio a. Então nesse caso aqui o que eu vou fazer é dizer que esse é o a junto com o ISO aplicado x. E pronto, aqui ó, construí a lista. Agora eu só preciso pegar o outro lado, né, que seria o ISO linha. Então o ISO linha, ele faz o contrário, ele pega o list de A, ele transforma num fix do list F A para... pronto, é isso aqui. Então o ISO linha, se receber uma lista vazia, isso aqui vira o win do new. E se ele receber... se ele receber o quê, meu Deus? Dois caras assim. Eu vou botar de novo, tudo bem, a gente é maduro. Então, nesse caso, ele tem que construir esse cara aqui. Não tem muito mistério, não. E aí, a gente teve um trabalho de cor do caramba, mas a gente conseguiu. Ah, falta o X, né? Que é um X? É o ISO linha do AS. E aí, bom, essa aqui. Eu vou deixar um monte de parêntese mesmo, só porque eu acho que depois vai facilitar para alguém. Pronto. E olha só que bonito. Então agora a gente tem duas funções, a gente pode até testar elas aqui. Para testar eu vou dividir aqui a tela, abrir um terminal aqui do lado, dar um cabal repo e dar load dentro do meu RS. E aqui dentro então eu vou chamar o ISO linha da lista de 1 a 10. Ele disse que não sabe como printar. Vou dar um show aqui. Load. E olha só. Cara, qual é o problema, cara? Ah, tá. Tá faltando ainda mais um cara que eu não sei printar, que é esse cara aqui. Então vamos derivar aqui. Derive. Show. Ele não consegue deduzir o show. Que triste. É uma pena, mas... talvez dá pra gente acreditar que esse cara é ele mesmo, porque se eu aplicar o ISO depois... ele volta a ser o próprio cara. E, bom, o contrário também daria certo, mas ele não sabe printar, eu teria que escrever na mão, enfim, tenha piedade de mim. Sei lá, eu posso tentar uma, vai, eu vou escrever o win do cons do 1, do 2, com o win do new. E aí eu aplico nisso a ISO e deu 2. E se eu aplicar agora a ISO linha por cima disso, ele não vai saber como printar, né? Mas enfim. Bom, conseguimos então. A gente percebeu, a gente descobriu que esses dois tipos são iguais e é assim que o list F... assim que o list é só o ponto fixo desse outro functor em que eu adicionei um X. A gente poderia brincar de fazer isso com vários outros tipos, não tem nada de difícil. Tipo, se eu conheço o tipo option e rush... tipo, option rush talvez poderia ser definido assim. Ele é ou é um none, ou ele é um some A. E aí o que eu faço então para achar o cara, né, o functor que vira ele, eu adiciono um X
E onde tivesse um passo recursivo, eu botaria um X, não tem nenhum passo recursivo. Pronto, é esse cara aqui. Né? Como é que eu faria, então? Vamos ver um cara que tem recursivo e não guarda nada. Os naturais. Então, os naturais a gente define como 0, igual a gente viu agora há pouco. E o sucessor de um natural. Então, agora, se eu botar um X, eu tenho onde substituir. E esse cara aqui, o fix point dele vai virar os naturais. A gente poderia... Acho que se tu quiser, tenta mostrar isso, cara. Tenta mostrar que o fix desse cara... Tenta fazer uma função de fix natf para nat. Tenta fazer uma função cool, que ela vai de fix natf para nat. Eu acho que o... nat não existe aqui. Faz para int. Pronto. E é isso, cara. Eu vou ficar por aqui, eu acho que na próxima eu trago o que eu queria trazer, porque senão vai ficar muito longo, e essa é a minha preocupação agora.